Olá, hoje eu estou fazendo um encontro com os estudantes da Escola Estadual Deputado Renata Azeredo. Eu sou Bete Araújo e meu projeto de contação de história chama-se Lá Vem História. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre literatura, a arte de contar história e o livro Sol é para Todos. Então, para iniciar nosso encontro, eu vou falar um pouco sobre a literatura. Para me falar com você sobre literatura, eu vou ler uma definição do dicionário Aurélio. É a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou em verso. Pode ser também um conjunto de trabalhos literários de um país, ou de uma época, ou a carreira das letras. Também pode ser o conjunto de conhecimentos relativo às obras e autores literários. E para a gente definir a literatura, a gente tem que observar algumas características. Por exemplo, a função estética, poética e emotiva, as figuras de linguagem, que tem musicalidade, harmonia, dentre outras, a metáfora e reflexão sobre a realidade. Porque muitas vezes a gente se coloca junto ao personagem, a gente se identifica com o personagem, e isso vai para a realidade, para a atualidade, pelo momento que a gente está vivendo. E dentro dos textos literários, a gente tem poemas, romance, contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de músicas e outros, né? Que a lista é muito grande. E para a gente se identificar, entrar, nós vamos falar sobre a leitura literária, que tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo agora, que é a leitura do livro Sol é para Todos. O que é uma leitura literária? A leitura literária se diz literária quando a ação do leitor constitui predominantemente uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa. É quando o leitor entra dentro do personagem, se identifica com o personagem, se imagina na época que a história está sendo contada, você viaja para outros lugares, você vê outros seres, outras ações, a emoção, tudo isso. E essa definição da Graça Paulina é muito interessante. Dentro de tudo isso que a gente está conversando, com a pandemia, eu encontrei a biblioterapia, que nada mais é a utilização das histórias literárias como recurso no cuidado com o ser humano. Essa definição eu tirei desse livro que está aí, que é da Carla Souza, a professora que eu estou fazendo o curso desde 2020. Eu já estou no segundo módulo e me identifiquei muito, porque como eu já gostava de literatura, eu vi que a literatura ela pode ser fonte de cuidar de outras pessoas. Porque quando você lê alguma obra literária, você escuta uma música, você vê uma obra de arte e você se identifica, você está cuidando de você. E você pode cuidar das outras pessoas também com a biblioterapia. Seria um encontro a mais, que seria esse encontro a mais com vocês presencial, para a gente vivenciar a biblioterapia, que eu me encontrei muito mais com a literatura depois da biblioterapia. Agora a gente vai conversar sobre a contação de história, né? A contação de história está na minha vida desde 1993, quando eu trabalhei no Centro Pedagógico, e eu tive como referência a professora Mira Chaves Carneiro, que foi, na época, minha tutora dentro do CP, na Universidade Federal, onde eu comecei a trabalhar e vivenciar a literatura junto com meus alunos. Para começar, a gente vai para a definição. É a arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas, que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória. Muitas vezes a contação de história abre caminho para muitas outras leituras do texto que você está lendo no momento, né? Do texto que você está vivendo, do texto que você está apreciando. E a contação de história, ela vem
de muitos e muitos anos atrás, igual a gente vai ver daqui a pouco. A contação de história, ela tem muita relação com a humanização e o ato de humanizar, se tornar humano, amável, bem-intencionado, o afeto, a partilha. Porque a partir do momento que você conta história, você e o público se humaniza, você se coloca no lugar do outro. É uma atividade, né? Não vou falar atividade, é uma arte muito interessante. E dentro dessa arte você tem que ter seu repertório, as coisas que você gosta. O contador de história precisa ser leitor e, acima de tudo, ter prazer e emoção em contar história. O repertório você constrói no seu dia a dia, com os causos, né? Numa roda de conversa, numa piada que é contada, numa poesia que é lida. Então, você tem que construir o seu repertório de acordo com o que você se identifica e gosta. E tem que gostar de literatura também. E o público? O público se contagia com tudo que você conta. Ele se encontra nos personagens da história, ele acha significados diferentes, ele busca na memória histórias, momentos que ele já viveu, por saudade, e sempre de forma afetuosa e prazerosa. E o público é você também, o contador de história. Que antes de você ir para o público, você vai contar para você. Então você vai ter que se identificar com o que você está contando. Lembra-se disso, que daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. A arte de contar história, ela acontece desde o tempo das cavernas. Conta as histórias através de desenhos, depois vieram as rodas em volta do fogo, pois o círculo todos podem se ver e olhar, trocar e se impressionar, se sentir, se emocionar. E a roda, por que a roda? Porque você vê o olho, você olha no olhar do outro. No público você se identifica e vê se está bom, se não está, o que pode ser feito. A magia de contar história, ela pode ser era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, certa vez uma cidadezinha lá para os arredores de algum lugar muito distante, um reino encantado, naquela floresta encantada, em uma manhã de sol, numa manhã chuvosa, com trovões. E o final? O final pode ser, sabia? Me contaram assim, mas pode ser diferente. E eles viveram felizes para sempre. Se gostou, conte outra. Ou então você pode mudar o final. E o melhor é onde que a gente encontra as histórias. A gente encontra as histórias nos livros, nas imagens, no ônibus, nas rodas de conversa, na família, nas festas, nas memórias, nas fotos. Eu ando com um caderninho dentro da minha bolsa. Se eu estou dentro do ônibus ou em algum lugar que eu acho algo interessante, eu anoto. E depois disso, eu posso fazer uma história. Eu posso escrever uma história. Então, todo contador de história pode ser um escritor. Isso é muito interessante. Agora, o terceiro momento, o livro Só é para Todos. Nesse livro, temos muitas reflexões que estão no nosso cotidiano, na sociedade, apesar da ficção, são atuais. E nos revela que os personagens estão entrelaçados nas relações. O livro Só é para Todos é um livro muito difícil de ler, porque você vê momentos no livro que a gente está vivenciando hoje na nossa sociedade. No mundo atual, tem tudo a ver o que a gente está lendo no livro. Vamos lá, que eu vou ler para vocês algumas frases que eu busquei na internet. Existem pessoas que se preocupam tanto com o outro mundo que nunca aprendem a viver neste. Isso é muito profundo, não é, gente? Então vamos lá para outra. Só porque fomos derrotados uma vez não é motivo para não tentarmos novamente. E a gente sabe que no momento que a gente vive, são muitas pedras, né?
E a gente vai ter que viver, reviver, voltar de novo e ter muita coragem. E no livro fala, coragem é quando você sabe que está derrotado antes mesmo de começar. Mas começa assim mesmo e vai até o fim. Apesar de tudo, raramente a gente vence. Mas isso pode acontecer, né? E nesse acontecimento a gente tem que ter aprendizagem. A consciência de um indivíduo não deve subordinar-se à lei da maioria. Eu não falo a consciência, eu falaria a sensibilidade. Vocês têm que se sensibilizar e colocar no lugar do outro, né? Agora vamos para alguns trechos e frases que eu achei muito interessante na internet. Se não era, deve ter ficado. Nunca sabemos como realmente vivem as pessoas. O que acontece por trás das portas fechadas? Os segredos. Está na página 63. Eu não vou ler todos para vocês, mas eu vou passar esses slides para a professora Adileuza e ela depois vai conversar com vocês junto com as outras professoras do projeto. E o interessante é que eu não cheguei no final do livro, certo? E o livro Sol é para Todos é um livro emblemático. Ele fala sobre o racismo, sobre as injustiças, sobre o preconceito, né? E eu não consegui chegar no final, mas vou continuar lendo. E depois eu posso conversar com vocês presencial sobre o livro. O Sol para Todos é um livro no qual temos temas como racismo, né, o preconceito, e a partir de uma visão de uma criança, né? Ela conta a história, ela tinha 6 anos de idade, e o pai dela, né, advogado, o irmão, a governanta, que era como mãe para ela. Então, ela começou a vivenciar momentos muito interessantes e muito difíceis, né, para a realidade da época. Eu achei muito interessante quando eu peguei na internet a postura da escritora. Ela coloca muitas frases interessantes, né? Igual aquela da coragem que eu já li. É preciso praticar muito para atingir a perfeição. E a perfeição é difícil de ser atingida, né? E para finalizar, vou ler uns trechos que pesquisei na internet de onde parei a minha leitura, que ainda não finalizei, que gostaria de compartilhar com vocês, estudantes. Eu me esforço para gostar de todo mundo. De vez em quando é muito difícil. E como é, né? A convivência, as relações humanas é muito difícil. E a gente sair fora do preconceito, sair fora de valores que a gente acha que todo mundo tem que ter, e realmente os valores é para todo mundo, mas nem todo mundo pratica, é complicado. Em primeiro lugar, se aprender um truque simples, vai se relacionar melhor com todo mundo e com qualquer tipo de gente. Você consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela. É empatia, né, gente? Se colocar no lugar de outro. E agora eu tenho um desafio para vocês. Aí vem de novo o trecho da coragem. Mas qual que é o desafio? O desafio é você se preparar e vivenciar a contação de história. Todos somos contadores de história. Escolha, leia, leia de novo, prepara e faça um vídeo contando história. Pode ser um caos, lendo uma poesia, uma crônica, uma fábula, ou então invente e escreva uma obra literária, porque todos nós somos escritores. O desafio está dado. Aguardo vocês e peço à professora Adileuza, que me convidou para fazer esse vídeo, que compartilhe comigo vocês contando história. E quem sabe, futuramente, presencialmente, a gente pode vivenciar uma contação de história, o encontro de contadores dos alunos, estudantes, alunas, né, da Escola Estadual Deputado Renato Azeredo. Um beijo para vocês, espero que vocês aproveitem
esse vídeo que eu preparei, foi com muito carinho. E quando eu acabar de ler o livro, eu vou fazer um outro vídeo para mandar para vocês, para a gente conversar sobre a história toda, tá? Um beijo, fica com Deus e obrigado pela oportunidade. Gratidão.